Graça e paz, mais que vencedores. Bom dia para você, para sua família. Que Deus continue te abençoando. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para esse momento maravilhoso. Mais um amanhecer com a palavra está começando e você é bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. É uma alegria ter você conosco para mais esse momento de reflexão na palavra de Deus. Como é maravilhoso começarmos o dia meditando nessa palavra. O Amanhecer com a Palavra foi um projeto que Deus colocou no meu coração. Essa palavra, essa frase veio no meu coração. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que colocou aqui dentro. E como eu tenho sido abençoado através do Amanhecer com a Palavra, e eu sei que você que nos acompanha todos os dias aqui também tem sido abençoado, fortalecido através dessa palavra. Minha gratidão a você que escolheu acompanhar o nosso canal, que decidiu se inscrever em nosso canal, porque foi uma decisão que você tomou voluntária. Eu agradeço, que Deus continue abençoando a sua vida. Você que está aqui pela primeira vez ou você que está assistindo aos vídeos, mas ainda não se inscreveu, aproveite agora, inscreva-se, ative o sininho, deixa o like para você receber todos os dias as nossas mensagens. Amém? Estamos começando mais uma semana e eu quero liberar essa palavra sobre sua vida. Essa vai ser uma semana de vitória na sua vida. Vamos começar mais uma semana acreditando na presença do nosso Pai na nossa vida durante os momentos bons e também diante dos desafios. Quando estivermos enfrentando uma luta, um vale, um deserto, uma tempestade, Ele vai estar conosco para nos ajudar a vencer. Amém? Comece essa semana abençoando a sua vida, liberando uma palavra de bênção sobre você e a sua casa. Amém? Meus queridos, eu tenho uma palavra muito importante hoje e eu vou ler uma passagem que existem pessoas que nem compreendem direito o que Jesus quis falar nessa passagem. Por isso que eu coloquei o tema nesse devocional de hoje. Você entende essa palavra de Jesus? Eu vou ler o que está aqui em Mateus capítulo 10, a partir do verso 34, e depois vou falar sobre algumas coisas importantes que precisamos notar aqui nessa passagem. Mateus 10, a partir do 34, assim diz a palavra de Deus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Olha, se a pessoa não estudar o contexto, pode criar confusão aí na mente, né? Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. É claro que Jesus está falando aqui sobre renúncia, sobre prioridade, sobre você escolher entre servir a Deus ou a uma pessoa, entre obedecer a palavra ou ficar do lado de alguém que está contra a palavra de Deus. É sobre isso que ele está tratando aqui e é muito importante você observar esse texto com cuidado para não criar confusão na sua mente e para você também até ajudar alguém que não entende esse texto corretamente. Jesus estava aqui preparando os discípulos
para os desafios que eles enfrentariam se quisessem continuar seguindo seus passos. Isso porque toda pessoa, grave isso, toda pessoa que decide andar com Jesus vai enfrentar oposições, inclusive de pessoas próximas como pais, irmãos, filhos e por aí vai. Eu conheço alguns testemunhos de pessoas que foram expulsas de casa. Elas tiveram que escolher ou largava Jesus ou saía de casa. E eu conheço testemunhos de pessoas que preferiram sair da casa dos pais, e eu não estou dizendo para você fazer isso, tá bom? Mas eu conheço testemunho de pessoas que saíram de casa porque não quiseram abandonar Jesus e os pais não aceitavam. Isso é uma brutalidade sem precedente. Como que um pai ou a mãe, num mundo como esse, pode querer expulsar um filho de casa porque este filho quer servir a Deus, irmão? Eu, sinceramente, eu não compreendo. Mas nessa palavra de Jesus, o que ele está ensinando aqui, que fica muito claro nas entrelinhas, é que o reino de Deus, ele causa divisão. Imagine você uma casa onde tem 8 pessoas, o pai, a mãe e 6 filhos. E de repente, essa família tem um credo religioso qualquer, e de repente, 2 desses filhos vão a uma igreja, escutam uma palavra, são tocados pelo Espírito Santo e entregam sua vida a Jesus. Os pais, que não querem nem saber de crente, de alguém andar com Bíblia na mão, recebem seus filhos e os filhos dizem: agora somos crentes. O que é que vai acontecer nessa casa? Um impacto. Por que vai acontecer? Porque agora esses 2 filhos entraram em sua casa carregando uma presença maravilhosa em suas vidas. Eles entraram em sua casa com o reino de Deus no coração, e dentro dessa casa vai estar o reino de Deus e as pessoas que representam o império das trevas. E aí, naturalmente, vai acontecer embates, vai acontecer o choque entre o reino de Deus e uma cultura que é contra o reino de Deus. E naturalmente nessa casa vai ter conflitos por conta da fé. É sobre isso que Jesus está falando. Você entende? Você compreende que essa palavra, ele está falando exatamente sobre isso? Ele não está de maneira nenhuma dizendo para você brigar com as pessoas, né? Para você se tornar uma pessoa que gosta de confusão. Não, é porque a palavra de Deus, ela vai causar essa divisão, não no sentido de incentivar a confusão, e sim, uma pessoa que carrega essa palavra, naturalmente, vai bater de frente com aqueles que têm uma cultura contrária a essa palavra. Então, de posse disso, eu quero só fazer aqui rapidamente 3 observações. Número 1, Jesus não está incentivando brigas na família. Não é isso. Pelo contrário, ele deixou a paz para a igreja. Está aqui, João 14, 27, que é um texto maravilhoso que fala sobre essa paz. João 14, 27, assim diz a palavra de Deus: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus deixou foi a paz. Ele não está aqui incentivando brigas na família. Ele está deixando aqui um alerta. O que vemos aqui nesse texto é um alerta. Isso mesmo, um alerta. Jesus está dizendo que sua palavra traria divisões, como até hoje é assim. Isso acontece porque os valores do reino de Deus são contrários aos valores do mundo, a cultura do mundo, né?
as coisas erradas e, naturalmente, quem anda com essa palavra vai sim se chocar com aquele que não carrega essa palavra. É nesse sentido que Jesus está nos alertando. A segunda observação que eu faço no texto: Jesus não está dizendo para você desprezar a sua família. Eu sou crente agora, não vou mais falar com meu pai, não vou mais falar com minha mãe, com meu irmão que não é crente. Nada disso. Você não pode entrar por esse caminho, né? Não pode andar por aí. Não é assim que você vai ganhar a sua família para Jesus. Não é isso que o Senhor está ensinando. Jesus não está dizendo para você desprezar a sua família. A lição aqui é muito clara. Ele está dizendo que você deve sempre priorizar a Ele, a presença de Deus. Ele deve ser sempre a nossa prioridade. Se tiver que escolher entre servir a Deus e agradar qualquer pessoa, escolha sempre ficar com Deus. Sirva sempre a Deus. Sirva Deus acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. E a terceira observação que eu faço: Jesus coloca a condição para aqueles que desejam lhe servir, aqui nos versos 38 e o 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Ele está dizendo aqui que existe um preço. Aqueles que querem lhe servir têm um preço a ser pago, mas vai valer muito a pena. Vai valer a pena você largar tudo, deixar tudo para trás e servir a Jesus, porque o que você vai ganhar não tem como descrever. Então, essa palavra aqui é muito importante, não tem nada de confusão aqui, não tem nada de Jesus está incentivando brigas, não tem nada difícil aqui de entender. Só coloca dificuldade quem quer realmente criar confusão. O que ele está dizendo aqui é que numa família onde tem reino de Deus e onde tem trevas, onde tem pessoas de credo religioso diferente, vai ter conflitos, vai ter atritos. Ora, se até numa casa onde todos servem a Deus, uma família, às vezes tem uma situação, né, que não é muito legal, até mesmo numa família que serve a Deus acontece algum conflito. Imagina uma família onde um está na igreja toda semana e o outro está na mesa do bar. Vai ter conflito, né? Vai ter confusão. É nesse aspecto que ele está nos ensinando essa palavra. Então fica o alerta para você. Sirva sempre ao Senhor Jesus de todo o teu coração e você vai receber a sua recompensa. Amém, queridos? Deus abençoe você através dessa palavra. Eu quero fazer uma oração. Se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveite agora, inscreva-se, ativa o sininho, deixa o like. Todo dia eu vou te entregar uma mensagem pela manhã e também às 18 horas. Amém? Pai, muito obrigado por essa mensagem tão especial. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra aqui é muito clara. O Senhor não veio causar confusão, conflito. O Senhor não veio aqui para gerar brigas, violência na família, de maneira nenhuma. O Senhor pregou a paz. O Senhor deixou a paz. Muitas famílias que vivem em conflitos, não é porque o Senhor está gerando esse conflito. Muitas vezes as pessoas não têm tomado decisões sábias, não têm se comportado com sabedoria, com inteligência espiritual, e em muitos momentos o inimigo encontra uma legalidade e acaba causando uma confusão. Em muitos lares, onde tem alguém que te serve e outras pessoas que não te servem, naturalmente vai acontecer esses atritos. Mas graças a Deus que o Senhor até aqui tem abençoado a todos, e assim o Senhor vai continuar guardando a vida
dos teus filhos. Abençoa essa família, essa casa, esse homem, essa mulher, o casamento, os filhos. Guarda cada um e que eles permaneçam te servindo em nome de Jesus. Nos conceda uma semana de paz, uma semana de vitória. Que o Senhor esteja conosco durante toda esta semana, nos abençoando e nos guardando de todo mal. Obrigado por tudo. Nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Que o nosso bom e eterno Pai continue guardando você e toda a sua família. Deus abençoe. Uma excelente semana para todos. Você nasceu para vencer.